Graça e paz. Amém. A primeira parte terminou. É uma bênção. Está louvando ao Senhor, engrandecendo esse Deus maravilhoso. A gente canta esses dois hinos, a gente pensa assim, poxa, que inspiração quem escreveu essas duas letras, né? Eu desfruto, eu não olho para mim, penso no céu. O céu é algo assim que não dá para falar com minhas palavras, nem com a palavra de um irmão, porque é algo que a gente não viu como é, mas só essa esperança de a gente saber que vai para o céu, que vai estar lá, é algo maravilhoso. Então não dá para ficar calado, não dá para... Isso mexe comigo. Eu fico até pensando assim, poxa, um cara tão pecador fica falando do céu. Mas a única saída para a minha vida é pensar no céu, né? Porque eu não posso me apegar a essa terra tenebrosa. Eu tenho que olhar lá para cima, lá para o alto. Eu sempre até brinco ali, os irmãos estão ali em cima, estão mais perto do céu. Tomara que não só fisicamente, mas no coração. Amém? Eu queria ler com os irmãos Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O livro de Jonas, ele é bastante conhecido por esse acontecimento aqui, dele ter sido engolido por um grande peixe. É um acontecimento assim realmente surreal. A única vez que isso aconteceu, de uma pessoa ser engolida por um grande peixe, passar lá 3 dias e sair de lá vivo. De vez em quando a gente até ouve no noticiário que um peixe engoliu alguém, mas a pessoa não vai sair de lá vivo e nem vai sair de lá inteiro. Provavelmente vai sair lá em pedaços, né? Um tubarão branco. Mas Jonas não. Jonas saiu de lá vivo depois de 3 dias. Só que, como eu falei no outro dia aqui, a gente não deve se apegar apenas ao sinal de Jonas, mas olhar principalmente para onde esse sinal está apontando, que é os 3 dias e 3 noites que o Senhor passou no coração da terra. É esse sinal, é essa situação sim que devemos enfatizar. É por essa situação que nós hoje estamos aqui. E ele não ficou lá, ele passou 3 dias e 3 noites e depois disso ele ressuscitou. Mas o livro de Jonas não está apenas preso a uma situação de uma história, né, de um peixe que engoliu o homem. O livro de Jonas tem muito mais a nos falar do que isso. Eu sempre vejo o livro de Jonas assim, como a história de um Deus soberano, um Deus amoroso, que quer salvar uma nação ímpia, uma nação que nem tem buscado a Ele. E além do que, esse Deus amoroso está querendo quebrantar um coração de um homem teimoso, rabugento, né? Um homem chato como Jonas. Eu vejo o livro de Jonas mais nesse sentido, desse Deus que quer buscar o pecador. E a história de Jonas, se a gente for olhar, é bem parecida com a nossa. Nós éramos um povo que não buscávamos ao Senhor e o Senhor nos amou. A gente às vezes qualifica os ninivitas como se fossem piores do que nós. Não somos tão diferentes dos ninivitas, não. O que está dentro da gente estava dentro também lá dos ninivitas. E ao mesmo tempo também ele queria quebrantar Jonas, aquele homem teimoso, aquele homem respondão, desobediente. Jonas parece muito conosco.
Quer dizer, pelo menos eu acho comigo, não sei, os irmãos aí são santos, talvez Jonas não se pareça tanto com os irmãos. Mas eu me identifico muito com Jonas, essa maneira dele ser teimosa, desobediente. Então vejo o livro de Jonas nesse sentido, ele fala muito mais do que a simples história de um homem ser engolido por um peixe. Ele fala bem mais a nossa realidade nos dias de hoje. Vamos para Jonas capítulo 1. Jonas 1:1. Eu vou ler, os irmãos vão buscando. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que passa contigo agora, agarrado num sono? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem vos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, de onde vens, qual a sua terra e de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Jonas recebe uma ordem do Senhor e foge. No versículo 1 fala assim: Veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Os irmãos já estão bem familiarizados, com o povo de Nínive. O povo de Nínive é aquele povo cruel, aquele povo sanguinário, aquele povo que realmente não prestava. Se os irmãos pensarem em alguém ruim, o povo de Nínive era pior. Eles de fato não tinham piedade. E é para esse povo que Deus está enviando Jonas para lançar a sua sentença. E Jonas foge. Se nós não conhecêssemos Jonas, poderíamos dizer assim: poxa, ele fugiu por medo. Poxa, Deus está me enviando para uma missão suicida, eu vou fugir. Só que Jonas não fugiu por medo. A gente sabe que Jonas não fugiu por medo. E o motivo real da fuga de Jonas, a gente vai descobrir aqui, no capítulo 3. Como isso já no futuro, Jonas vai nos dizer com suas próprias palavras o motivo lá da sua fuga no presente. Capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia. Pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram e proclamaram um jejum e vestiam-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vou pular para o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez.
Repare, Deus envia Jonas para ele pregar lá para os ninivitas uma sentença de morte. Só que Jonas, quando vai para lá, esse povo ouve e se converte. E Deus, que tinha enviado Jonas para lançar a sentença, ao ver o povo de Nínive se arrepender, Deus desiste de lançar a sentença sobre Nínive. Aquilo para Jonas foi a maior decepção, aquilo foi a gota d'água para Jonas. Jonas não se conformou com aquela situação. Ele estava crente que aquilo ia acontecer, que ele ia ver o povo de Nínive ser despedaçado, mas chega lá, Deus simplesmente se arrepende do fato. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele vai nos dizer com as suas próprias palavras, né? Porque ele fugiu. 4:1. Com isso, desgostou Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Então Jonas está falando aqui que ele não fugiu por medo. Não foi por medo que Jonas fugiu. Até porque, irmão, uma pessoa com medo, uma pessoa medrosa, ela não vai ficar dormindo profundamente em um porão de um navio, sabendo que o navio está para afundar. Um medroso nessa hora ia cair fora. Não precisava nem ser medroso, né? Ia tremer. Então Jonas não era pessoa medrosa, ele não fugiu por medo. Ele fugiu justamente por não concordar com o Senhor. Ele não concordava de o Senhor ser misericordioso, de o Senhor ser amoroso e não lançar a sentença sobre o povo de Nínive. Para aquilo, para Jonas, foi a gota d'água. Ele preferiu fugir do que obedecer a Deus. E é por isso que às vezes eu falo que Jonas é bem parecido conosco. Nós somos assim, nós não concordamos, aí nós viramos as costas, nós fugimos, nós nos escondemos. É sempre assim, tanto com Deus como com os irmãos. Eu não concordo com irmãos, então naquele momento eu passo a evitar esse irmão. Fugir mesmo, a gente passa, atravessar a rua, tal irmão vai estar lá, eu não vou estar. E ao mesmo tempo a gente vem e parte o pão. Então temos essa atitude de não concordar, ao invés de obedecer, nós fugimos, nós isolamos, nós somos indiferentes. Somos essas pessoas bem parecidas com Jonas. Essa identidade assim com alguns personagens é maravilhoso por isso. E é interessante que Deus, ele não esconde isso, né? Deus não esconde seus personagens. Os personagens bíblicos não são super-heróis que não têm fraquezas. Os personagens bíblicos se igualam bem a nós. Até porque nós também somos personagens bíblicos. A história bíblica continua com a igreja. Jonas fugiu da presença do Senhor. Agora é de admirar, porque Jonas era um profeta, ele era conhecedor da palavra, e ele estava fugindo da presença do Senhor. Quem de nós pode fugir da presença do Senhor, irmão? É impossível. Queria ler com os irmãos Salmo 139. A partir do verso 1, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante. E sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei o Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me sustentará. Se sigo as trevas com efeito, se digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará em noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Jonas era um profeta, conhecedor da palavra, e estava tentando fugir da presença do Senhor. O Salmo 139 aqui é bem claro, não tem fuga. Não há fuga para a presença do Senhor, irmão. Você pode pegar uma espaçonave lá para o espaço, Deus vai estar lá. Você vai pegar um submarino lá para o profundo, lá do mar, Deus vai estar lá. Entendeu? Você vai se esconder naquele quarto escuro, ninguém vai me ver. Quando Deus passar, Ele não vai nem me ver. A gente vai fazer igual Adão, né? Adão pecou e se escondeu. Aí Deus, Adão, onde está? Como se Deus não estivesse enxergando Adão, né? Não adianta, você pode ir lá para as trevas, Deus vai te enxergar, então não há fuga, irmão. Não existe isso. Talvez a gente possa pensar assim, eu vou fazer uma meditação, né? Eu vou me interiorizar, vou encontrar o meu eu interior, que aí eu vou fazer parte de Deus. Deus não vai nem me ver porque eu vou ser Deus. Não tem essas histórias. Não adianta, ele entende o seu pensamento. Não tem filosofia, não tem religião, não tem concentração, não tem nada que faça te fugir da presença do Senhor. Jonas tentou isso, sendo um profeta, e muitos de nós também tentam. Às vezes situações ocorrem, não é bom se esconder, não fuja, irmão. É melhor enfrentar do que você atrasar uma situação que pode ser resolvida. Eu me lembro de uma vez que eu encontrei determinado irmão, ele me perguntou de uma situação que ocorreu entre nós há um tempo. Ele me perguntou aquela situação como se fosse uma situação atual. Eu nem dei muita liga para ele, porque ele não resolveu uma situação que já era para estar morta, esquecida, está viva na mente dele. Então, algumas situações não é bom que nós fujamos, é melhor enfrentar. É como Jonas, ele fugiu, não sei para quê. Era melhor se ele tivesse obedecido. Ele ia poupar tanto o trabalho de Deus como as coisas que ele sofreu. Queria ler Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, 1. A gente vai falar um pouco sobre Abraão, o pai da fé. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, de ti abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O Senhor dá uma ordem aqui a Abraão, fala para ele sair da sua terra e da sua parentela. Abraão não questionou, Abraão não argumentou nada com Deus, não falou que ali estava muito bem com ele. A Bíblia fala aqui que Abraão simplesmente obedeceu. O Senhor mandou, ele obedeceu. Não seria bem melhor que Jonas fizesse a mesma coisa? Mas Abraão, ele simplesmente obedeceu, irmão. Deus chamou ele e ele obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Jonas deveria ser obediente, como foi Abraão. Depois desse primeiro aqui, na verdade eu estou falando Abraão, mas aqui ele ainda era Abrão. Depois desse chamado aqui, vai acontecer algumas coisas com Abraão. Ele vai passar por algumas provas também, mas também vai receber algumas bênçãos do Senhor. E uma dessas bênçãos é que Abraão vai ser pai. Ele vai receber um filho, Isaac. Isaac, irmãos, tá naquele time daquelas crianças que nasceram assim, de forma
mais sobrenatural ainda, né? Porque toda criança nasce de forma sobrenatural. Mas Isaac foi algo assim que surpreendeu, né? Algo maior ainda. Isaac está naquele time daquelas crianças que nasceram assim, de sobrenatural. Isaac, João Batista, Samuel, Sansão. Foram aquelas crianças que nasceram assim de quando ninguém esperava. Crianças que nasceram quando com as mães eram estéreis, seus pais já eram velhos. No caso aqui de Abraão, Abraão já era centenário, Sara também já estava bem idosa, e Deus o abençoa com esses filhos. Então é algo maravilhoso. Tudo por quê? Porque ele obedeceu e creu. Foi um milagre, Deus. Foi assim, o Senhor do Senhor, o médico do médico que fez isso. Naquela época não tinha clínica de fertilização, nem de reprodução, essas clínicas que hoje tem hoje, que capacitam as mulheres que às vezes não podem ter. Até o que eu sei, não tinha essas clínicas. Não sei se tem algum irmão aqui daquela época que tem alguma informação sobre isso, né? O Wilson. Não estou dizendo que ele era daquela época, não. É irmão que ele estuda daquela época. Podia ser que ele soubesse disso. Mas eles nasceram de forma sobrenatural, irmão. Não havia essa clínica. Nem se cogitava isso, né? De essas clínicas. Me lembro que acho que nos anos 90 chamava assim bebê de proveta. Não sei se ainda esse termo é usado hoje. Hoje é fertilização in vitro, né? Naquela época era bebê de proveta. Eu estou falando isso porque eu me lembrei de uma música. Sei que os irmãos já ouviram do Rebanhão. Eu falo assim, a letra: Isaac, João, Samuel e Sansão não foram bebê de proveta não, mas são a prova que o nosso Deus responde oração. É uma música do Rebanhão. Isaac, João, Samuel e Sansão não foram bebê de proveta não, mas são a prova que o nosso Deus responde oração. Isaac, João, Samuel e Sansão não foram bebê de proveta não, mas são a prova que o nosso Deus responde oração. Deus é maravilhoso, irmão. Essa música chama Bebê de Proveta, Disco Voador. Os irmãos procuram assim na internet e vai achar. É música de gente velho lá dos anos 90 que eu ouvia Rebanhão. Mas essa música, irmão, ela mostra muito bem, ela fala em tom assim engraçado. Existia clínica, mas o médico já existia. Amém. Falou o médico dos médicos. Então esse médico dos médicos operou esse milagre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. E eu vou adiantar, esse mesmo médico dos médicos já operou aqui entre nós. Né? Já teve casos de crianças que graças estão aí vivas, adolescentes já entre nós. Que os médicos diziam que não podiam, mas as mães oraram. A gente podia até meter essa lista aqui, né? São Isaac, João, Samuel e Sansão. É porque eu não quero citar os nomes aqui, mas eu conheço pelo menos 2 aqui que eu estou vendo. Estou vendo aqui, mas já vi essa manhã que foi fruto de oração. Isso é maravilhoso. Então é isso. Abraão creu, Abraão obedeceu e saiu de lá com uma simples ordem do Senhor. Ele não fez como Jonas, ele obedeceu. Ele foi abençoado com Isaac. E é de Isaac que eu quero falar. Porque se aquela ordem Abraão obedeceu, a ordem agora que eu vou ler para os irmãos é uma ordem muito mais difícil. E Abraão vai obedecer. Gênesis 22:1. Aqui Abraão já é Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre o monte que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada
E tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Essa ordem aqui, irmão, eu creio que seja a ordem mais difícil que um servo de Deus já recebeu. Aí eu pergunto, qual é mais difícil? É Jonas vai a Nínive e lança uma sentença contra ela, ou Abraão toma seu filho, o filho que você ama, e entrega ao holocausto, irmão? Qual será mais difícil? Penso eu que não que a ordem que Jonas recebeu foi fácil, mas penso eu que essa ordem aqui é uma ordem bastante difícil, irmão. E Abraão simplesmente ele obedeceu. Ele não questionou, ele não mercadejou com Deus e fala, poxa Deus, você não falou que de mim ia ter uma prosperidade? Como é que você vai matar, justamente pedir para eu sacrificar justamente o filho, o único filho que eu tenho? Abraão não pescanejou, irmão, ele simplesmente obedeceu. Ele fez totalmente diferente do que Jonas fez. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, para a gente falar um pouco mais sobre essa fé de Abraão. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Quando Abraão obedeceu a Deus, ele ouviu Deus, com ouvidos espirituais. Ele creu de uma forma espiritual, irmão. Logo ele podia ver aquelas promessas também com olhos espirituais. Abraão recebeu bênçãos terrenas, sim, mas os olhos dele não estavam no que era terreno. A cidade que ele contemplava era a cidade da qual Deus era o arquiteto e edificador. Nós muitas vezes recebemos bênçãos terrenas. Não se apegue, não, irmão. Não se apegue à casa que o Senhor te deu, o carro que o Senhor te deu, o marido, a esposa. Tudo isso é terreno, irmão. Contemple o que vem além. Se Deus te dá um carro, pense assim, poxa, um dia eu vou estar cavalgando em carruagem de fogo, que nem Elias. Não se apegue ao terreno, não. Veja o além. Abraão conseguiu isso, ele contemplou o além. Jonas perdeu a bênção porque ele ficou ali preso no que era terreno. O povo de Nínive era um povo cruel, merecia ser destruído, mas não precisava Jonas ficar com aquela fixação no povo de Nínive. Bastava ele descansar, irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. Alguns irmãos disseram que Jonas teve aquela atitude porque ele previa que no futuro Nínive também ia atacar Israel. Poxa, se Jonas sabia, será que Deus não sabia? Jonas sabia, será que era surpresa para Deus? Então Jonas devia descansar no Senhor. Devia pensar assim, Senhor, não estou entendendo nada, o Senhor está salvando um povo que merece ser destroçado, mas eu vou descansar. Talvez se ele desfrutasse no Senhor, ele podia contemplar aquilo que Jesus falou: ninivitas se levantarão no juízo com a pregação de Jonas. Ele já podia antever aquele povo lá se levantando no juízo com a pregação da qual ele foi o instrumento usado. A gente não canta quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão. Jonas podia já imaginar ali e pensar: Senhor, não estou entendendo nada, mas um dia esses ninivitas cruéis vão estar convertidos e eu vou abraçar todos eles.
Jonas perdeu essa bênção, irmão, porque ele ficou contemplando só o terreno. Quantas vezes a gente perde a bênção porque contempla o terreno? A gente vem às vezes para a reunião, fica preso no terreno, aí tá lá louvor, tá tocando, né? Vem louvar, sim, aí tá, vem louvar. Meu irmão, pensa no celestial, irmão. A gente já está cheio do que é terreno. Deus nos dá essa bênção aqui de passar domingo pelas 2 horas com os irmãos. Na verdade, a gente tem que louvar sempre, tem que estar sempre louvando. Mas pelo contato com o mundo, a circunstância nos impede. A gente diz, né? Às vezes você sai, às vezes os irmãos saem daí correndo aí pela rua. Seria até maravilhoso, né? Tá lá, até em casa, eu vou até em casa, o nego vai olhar assim. Mas eu espero um dia dessa liberdade, de não levantar seus meus braços aqui. Porque nessa hora aqui a gente tem que contemplar o que é celestial, irmão. Não só aqui, mas aqui, aproveitar que está com essa turma aqui de Cristo, que ninguém vai me falar nada porque eu estou com de braços levantados, nem que se eu me ajoelhar aqui, ninguém vai falar nada de mim. Se falar, só vai ser bênção. Então temos que aproveitar esse momento, irmão. E outros momentos, mas aqui está em minha família. Você não vai eu creio que ninguém vai ser escandalizado por louvar. Ninguém vai escandalizar ninguém por louvar. Então era isso que Jonas precisava contemplar. Assim como Abraão, contemplar o que é celestial e não o que é terreno. O povo de Nínive, Deus resolveu. Os irmãos que estudam história vai ver que de fato aconteceu algo no futuro. Mas Deus sabia. O importante é que aquela geração ali, daquele povo de Nínive, foi salvo. Um dia, lá na glória, nós vamos encontrar com aquela geração que Jonas pregou. Vamos ver aqueles ninivitas lá na glória. Não só Jonas. Isso vai ser maravilhoso. Amém? No versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo disposto a sacrificar seu unigênito. Aqueles que escolheu alegremente as promessas. Que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, de Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente recobrou. Abraão fez algo que Jonas não fez. Abraão confiou. Abraão confiou, irmão. Poxa, você pegasse um filho, eu sei que aqui ninguém aqui teria condições de fazer isso. Todo mundo aqui ama o Senhor, mas duvido que alguém aqui fizesse isso, mesmo que seu filho seja um filho mal criado, assim, já duvido que algum irmão tivesse a coragem de Abraão. Mas ele confiou, foi lá e disse que ele já estava lá, o Senhor, pronto, Abraão, basta. Como diz, de certa forma, Abraão, ele sacrificou. Quem pediu porque ele confiou. Era tudo que Jonas precisava, irmão. Confiar. Poxa, eu não estou entendendo nada. Ali quando ele subiu no monte, né? Ele pregou e subiu lá no monte, botou a cadeirinha dele para ficar de expectativa, achando que Deus ia destruir. Ali já era para ele já estar na paz. Ali ele para dizer, olha, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O que o Senhor fizer está feito. Jonas não, ele se apegou à vingança, ele se apegou àquilo e perdeu a bênção. Que nós possamos confiar no Senhor e ser abençoado, porque cada vez que a gente fica em nós mesmos, irmão, a gente perde muita coisa. Os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. O Senhor nos leva, às vezes, por umas situações que a gente não entende. Senhor, é isso mesmo? Você tem certeza? O Senhor tem certeza de todas as coisas. Quem não tem certeza é a gente. Então, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Voltemos para Jonas aqui no versículo 3. Versículo 3 de Jonas.
Tem uma situação aqui, irmão, que não tem muito a ver com Jonas, mas me chamou a atenção e eu queria dividir ela com os irmãos, porque me chamou a atenção. Jonas 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. O que me chamou a atenção foi essa palavrinha aqui, ó. Pagou, pois, uma passagem. Jonas, ele investiu, ele tirou do seu próprio bolso para fugir da presença do Senhor. Eu fiquei pensando assim, poxa, Jonas pagou para fugir do Senhor, né? Ele investiu. Eu fiquei pensando assim, irmão, se qualquer investimento da nossa parte, seja uma passagem de navio, uma passagem de avião, um investimento às vezes em uma amizade, em um relacionamento, qualquer investimento, irmão, que te afaste ou te faça fugir da presença do Senhor, é um investimento que só vai te trazer prejuízo, irmão. Entendeu? Vou colocar, por exemplo, uma amizade. Às vezes você está bem, você é aquele irmão que está caminhando bem, aí começa a se relacionar com alguém, com aquela amizade, aquele seu amigo que você sobe e desce, vai para tudo que é lugar, você confia nele, ele confia em você, e aí aquele irmão que estava bem começa a se esfriar, começa a se enfraquecer, mas aquela amizade está em primeiro lugar, porque você tem investido, e quando alguém fala, você reclama, e você vai desfiando. É um investimento que só está te trazendo prejuízo, irmão. Jonas investiu aqui em uma passagem que só levou a ele prejuízo, a se afastar do Senhor. Eu estou falando de uma amizade, mas poderia ser outra coisa também, um investimento financeiro mesmo. Vou abrir um negócio aí, vai ser muito bom, vou ganhar 3 vezes mais do que eu estava ganhando lá na empresa onde eu estava trabalhando. Aí os irmãos, amém, irmão, a benção. Sim, irmão, e aí? Só isso? Não, irmão, vai ter um problema, porque eu não vou poder estar nas reuniões, né? Esse negócio vai me tomar um tempo, e eu não vou poder estar nas reuniões. Quem sabe um domingo ou outro eu vou estar lá. Irmão, é o negócio do Senhor. Será que vale a pena investir nessa situação que está te afastando, que vai fazer enfraquecer? Então, é uma coisa que devemos pensar bem. Qualquer investimento, desde o mais simples até o maior, que te faça se afastar ou se esconder da presença do Senhor, não é um investimento saudável. Agora, se for o contrário, invista mesmo. Que as portas abrir, você vê que aquilo ali vai ser canal para bênção, canal para você ganhar almas, canal até para você ser abençoado e abençoar, se jogue. Mas fora isso, irmão, não faça como Jonas não, porque Jonas, ao fazer isso, só teve prejuízo. A sua vida, a partir dali, só foi descendo. Ele desceu para Tarsis, para Jope, ele foi parar no porão de um navio, simplesmente porque ele desobedeceu, sendo que ao redor desse navio estava havendo o quê? Uma grande tempestade. Eu ia continuar, mas são 10:12. Se Deus quiser, a gente continua. Mas eu queria terminar aqui falando sobre isso, para nós não nos afastarmos da presença do Senhor. Às vezes a gente, há pouco tempo até, algum irmão aqui falou, se não me engano foi dessa, que realmente tem irmão que foge de você. Tem uma comunhão, o irmão está fugindo, as reuniões, a gente pega, desaparece, foge. Se nós estamos fugindo do Senhor, é porque alguma coisa está acontecendo. Se você está bem, você não vai fugir do Senhor, você vai se aproximar, você vai querer estar junto. Então, que a gente possa ser vigilante no que a gente está investindo e vigilante também do que a gente estamos fugindo. A gente não tem que fugir dos irmãos não, irmão. Se você tem alguma dificuldade com o irmão, não fuja não, em frente. Você vai levar isso para onde? Lá para o reino, lá para o tribunal de Cristo. Em frente, estou com uma dificuldade,
eu e aquele irmão não se bate, isso é até estranho, eu acho até estranho, mas isso acontece, né? Resolva, não fuja não jogue isso por debaixo do tapete não. Resolva hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de corações convertidos. Jonas só aprofundou as dificuldades na sua vida com a sua fuga, mas nós não devemos ser como Jonas. Eu vou parar por aqui porque não vai dar tempo, irmão. Vamos orar, se Deus quiser, outro dia a gente continua. Senhor Jesus, obrigado pela sua bondade, pelo seu amor. Obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui em louvor e adoração. De fato é bom louvar ao Senhor. Senhor, também espero que essa palavra possa ter tocado em algum coração. E se algo saiu de mim, que caia por terra, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus.